Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ICC. ICC é a insuficiência cardíaca congestiva. As pessoas utilizam popularmente a nomenclatura de coração grande, né? Então, o coração da minha avó, ela faleceu porque ela tinha o coração grande. Então ela tinha ICC. Normalmente o ICC ele faz com que o coração ele fique maior do que o normal. Então por isso ele é conhecido popularmente como coração grande, tá? Então, insuficiência cardíaca congestiva, conhecida como ICC. Então, quando o coração ele deixa de trabalhar da maneira normal, então existem algumas enfermidades que aparecem na parte cardíaca, diagnosticada pelo médico através da imagem de raio-x e alterações de eletrocardiograma. Normalmente essa doença ela pode ser diagnosticada pelo cardiologista como ICC. O que é o ICC, ou insuficiência cardíaca congestiva? Ela é a dificuldade do miocárdio de contrair e de dilatar, causando o que? Uma incapacidade do coração de bombear o sangue suficientemente para o organismo. Então, essa alteração do coração, que faz com que ele fique incapaz de bombear o sangue para o organismo, causa edema de membros superiores, chamado de anasarca. Então, quando o paciente ele acaba apresentando anasarca, porque é diagnosticado com ICC, provavelmente o coração desse paciente não está bombeando sangue do coração para o corpo e do corpo para o coração através da circulação. Então o coração do paciente fica muito grande na caixa torácica e ele fica incapaz de bombear o sangue, tanto do coração para o corpo como trazendo o sangue do corpo para o coração, e acaba causando um edema generalizado conhecido como anasarca, tá? Então por conta do ICC. Tá? Então, quando o ventrículo esquerdo ele não consegue bombear o sangue suficientemente, né, dos pulmões, então ele acaba causando um edema pulmonar também. Então, por isso que normalmente os pacientes que têm ICC acabam também entrando num pronto-socorro, numa sala de emergência, com um quadro de edema agudo de pulmão. Então, o ICC ele causa edema agudo de pulmão. Então, vamos dizer assim, a complicação mais grave do ICC para os pacientes que têm essa patologia é o edema agudo de pulmão, ou seja, o pulmão ele fica todo encharcado porque o coração não consegue bombear o sangue e retirar do pulmão, porque o ciclo cardíaco ele se baseia exatamente nisso. O pulmão ele faz a troca gasosa, o sangue ele de uma certa maneira ele está atrelado ao pulmão, só que devido ao ICC o sangue ele acaba se acumulando no pulmão, nos pulmões, fazendo com que esse pulmão fique encharcado, os alvéolos ficam encharcados e com isso o paciente ele tem um edema agudo de pulmão, que é o diagnóstico mais grave do paciente com ICC. Então na maioria das vezes quem tem ICC vai desenvolver, se não tratar esse ICC, um edema de pulmão. Então eu já atuei em emergências e já peguei muito paciente chegando em edema agudo de pulmão, gravíssimo, todo cianótico, anasarcado, porque ele tem um ICC e os medicamentos que ele está utilizando não está suprindo as necessidades para fazer o coração bater na intensidade correta e fazer com que a circulação desse paciente funcione da maneira que se espera. Então esse edema ele faz com que a pessoa apresente muita dispneia, muita falta de ar.
essa falha cardíaca desse ventrículo esquerdo geralmente leva à falha do ventrículo direito também. Então, com isso, o coração ele fica todo descompensado e esse paciente acaba apresentando edema agudo de pulmão, podendo levar esse paciente a óbito. Então, normalmente no edema agudo de pulmão, o paciente chega na emergência, são feitas medidas para tirar ele da crise, normalmente furosemida. Normalmente o paciente ele vai ficar com BiPAP, uma máscara que acopla o rosto do paciente no nariz e boca, é um alto fluxo de oxigênio para tirar esse paciente desse quadro. Normalmente é solicitado exames laboratoriais, gasometria venosa, gasometria arterial, para poder dar o diagnóstico desse paciente, fazer o tratamento correto e tirar o paciente dessa crise, desse edema agudo de pulmão. Tá? Então, as complicações do edema do ICC, como eu falei, é o edema agudo de pulmão, acaba afetando outros órgãos também, acaba afetando também, o paciente acaba apresentando um desequilíbrio também eletrolítico, alterações de sódio e de potássio, pode causar também nesse paciente uma hipocalemia, o que acaba enfraquecendo as contrações cardíacas, podendo levar esse paciente à parada cardiorrespiratória. Então, normalmente se utiliza bastante diuréticos, né? Então, esses diuréticos que o paciente ele utiliza na residência dele pode gerar no dia a dia uma hiponatremia, que é uma deficiência de sódio no sangue desse paciente. Tá? Então, qual o tratamento desse paciente que tem ICC? Normalmente os diuréticos, ele acaba reduzindo o volume sanguíneo e melhora a circulação desse paciente. O paciente precisa utilizar na residência dele uma dieta hipossódica, um controle de ingesta hídrica, né? A quantidade de líquido que ele ingere precisa ser controlada. Ele pode fazer na residência dele exercícios leves, precisa evitar o álcool e o cigarro. A oxigenoterapia muitas vezes são necessários, então muitas vezes esse paciente ele tem torpedo de oxigênio na residência dele para que ele possa utilizar. E ele utiliza também medicamentos normalmente prescritos pelo cardiologista que aumenta a contração do coração e promove a vasodilatação para aumentar então o débito cardíaco desse paciente. Às vezes é necessário e prescrito pelo médico, de acordo com cada paciente, meias elásticas para prevenir a trombose e a êxtase, né, ou a estase venosa desse paciente. Tá? Então, o edema agudo de pulmão é uma doença que cai bastante em prova para enfermeiros em processos seletivos. O enfermeiro ele precisa ficar atento. Normalmente o paciente que tem ICC, ele faz uso de um medicamento chamado digoxina. A digoxina é um medicamento que ajuda nos batimentos cardíacos desse paciente. Existe um cuidado específico que cai bastante em processo seletivo, tanto para enfermeiros como para técnicos auxiliares de enfermagem, que é qual cuidado? Normalmente, quando eu vou fazer a digoxina no paciente, se o paciente apresentar menos de 60 batimentos por minuto, eu não administro esse medicamento. Então eu vou consultar o médico e verificar se pode ou não. Mas normalmente, quando o batimento cardíaco está abaixo de 60 batimentos por minuto, ele utiliza a digoxina, não se deve administrar a digoxina. Tá? Então deve-se verificar com o médico qual a outra medicação que pode ser administrada. Então esse é um cuidado que cai bastante em provas de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não administrar digoxina se o batimento cardíaco estiver abaixo de 60 batimentos por minuto. Consultar o médico e verificar qual a outra medicação que ele vai prescrever. Tá? Então, espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Convido você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e você que não é inscrito no canal e assistiu esse vídeo até o final, se inscreva no meu canal por gentileza. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!